Ora, viva, muito boa tarde. Cá estamos novamente com o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade, como todas as quartas-feiras, a esta mesma hora e durante cerca de 10 minutos, onde procuramos falar acerca da pessoa e do ensino de Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre Jesus e a fé nas riquezas, que ele falou sobre onde é que nós devemos ter a nossa fé. Jesus desceu à cidade dos homens para os ensinar aonde eles devem colocar a sua fé. Qual deve ser o fundamento da sua fé. Lá no Evangelho de Marcos há um diálogo de Jesus com os discípulos e a certa altura diz assim, os discípulos estavam admirados do seu ensino, das suas palavras, e Jesus voltou a falar e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam-se ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E a pergunta que se pode colocar aqui é: será que Deus não gosta de ricos? Será que Deus só gosta de pobres, não gosta de gente rica? As coisas não podem ser colocadas nesses termos. A questão é que muitos ricos, muitas pessoas que têm posses, tendem quase sempre a colocar a sua confiança nos seus bens materiais, naquilo que possuem. E os pobres não o podem fazer, não têm como fazê-lo. E a grande diferença é esta. Não é que Jesus não goste dos ricos, mas a verdade é que o estado de necessidade e a vulnerabilidade dos mais pobres não lhes permite confiar noutra coisa e facilita-os a confiar em Deus. E nós estamos a falar de uma sociedade há 2000 anos atrás em que haviam poucos ricos e muitos pobres. Muita gente vivia na miséria. E, portanto, essas pessoas não tinham a que se agarrar, não tinham bens materiais, não tinham influência social, não tinham posição social, então tinham que confiar em Deus, não é? E para um rico, e isso é o ensino de Jesus, é uma constatação, uma verificação, para um rico era mais fácil, muitas vezes, confiar nos seus bens materiais. Bom, mas Jesus não disse que era impossível um rico entrar no reino de Deus, disse que era difícil. De qualquer forma, quando a fé está colocada nos bens materiais, podem suceder várias coisas. Por exemplo, a pessoa pode perder inesperadamente os seus bens. Pode haver uma crise financeira muito séria, pode haver bancarrota. Há pessoas que, por exemplo, investiram nas criptomoedas muito dinheiro e perderam tudo. Lembramos, creio que nos anos 80, uma espécie de banca ilegal que é chamada Dona Branca, em Lisboa, em que houve pessoas que, por causa dos juros altíssimos que a senhora dava, foram colocar lá as suas economias. E muita dessa gente perdeu completamente o seu dinheiro. Portanto, pode acontecer, quando nós colocamos a nossa confiança nos bens materiais, pode acontecer uma crise, uma situação qualquer inesperada, em que nós possamos perder de um momento para o outro esses bens materiais. Por outro lado, as pessoas podem contrair, por exemplo, uma doença que nenhum dinheiro pode curar. E, portanto, nenhuma fortuna pode curar. Ou pode surgir algum acontecimento funesto que nós não podemos controlar, como, por exemplo, uma guerra, como está a acontecer agora na Ucrânia, e está a acontecer em muitos lugares do mundo, só que não são tão falados. Portanto, pode acontecer uma situação inesperada também desse tipo, em que as pessoas perdem completamente tudo aquilo que têm. E, portanto, confiar nos bens materiais é uma certa loucura, porque eles não são perenes, eles não são uma garantia, digamos, absoluta, não são uma garantia absoluta de que nós vamos conseguir mantê-los.
Ou então, em último caso, a pessoa pode morrer de repente e para que é que serve a sua fortuna? Não é? O Evangelho conta uma história deste género em que um homem mandou edificar celeiros, as colheitas, guardou, e tendo muitos bens, muita produção guardada, disse, bom, alma, agora goza, diverte e que agora tens muito dinheiro. E nessa noite ele ouviu uma voz dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma e aquilo que tens guardado para quem será. Isto é, também não nos garante nada o facto de termos bens, porque nós podemos morrer e nós não os levamos connosco, não é? Por mais que uma pessoa possa colocar dentro do caixão ouro, prata ou, sei lá, ou joias preciosas, isso não vai para o outro lado. Ao longo da história, nós vemos no Antigo Egito e noutras culturas, noutras civilizações, que as pessoas juntavam tesouros, os ricos, poderosos, na sua câmara mortuária. Mas não lhes serviu de nada, ficava ali apenas à mercê dos ladrões de sepulturas ou não servia para ninguém. O que é que Jesus quereria dizer com essa frase que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Ao longo da história houve várias tentativas de explicações teológicas desta frase de Jesus. Naturalmente que esta frase de Jesus é uma imagem, uma figura de estilo, e é assim que ela deve ser entendida. E que reforça apenas a dificuldade de, quando as pessoas confiam nas riquezas, tendem a não confiar em Deus. É apenas isso que quer dizer. No entanto, surgiu uma explicação de que o camelo não seria um animal, mas seria apenas uma corda grossa, de sisal, entrançada, daquelas cordas que prendem os navios ao cais. E, portanto, essa corda poderia ser toda destrinçada, toda de fio a fio, e passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, o que seria possível, mas demoraria talvez dias, semanas, meses ou anos. Não é? Bom, não é uma explicação que convença muito. Surgiu também uma outra explicação, é de que a porta, o camelo seria a porta do camelo, que era uma porta em Jerusalém, em que tinha uma característica, ela é muito baixa e qualquer pessoa que quisesse passar por essa porta tinha que se baixar, quase que ajoelhar para conseguir passar. O que dá uma imagem de uma certa humildade e que poderíamos aplicar aqui, dizendo que os ricos só se forem realmente humildes é que poderão entrar no reino de Deus. Bom, faz algum sentido, mas também não é, digamos, uma explicação 100% satisfatória. Então qual é a explicação? Eu creio que a explicação é talvez o mais literal do que nós possamos pensar. E, de facto, quando nós lemos os textos bíblicos, só os devemos interpretar metaforicamente se por acaso literalmente não fizerem sentido. Então, quando nós ouvimos a expressão reino de Deus ou reino dos céus, elas são paralelas. Há evangelistas que usam mais, há um evangelista que usa mais o reino de Deus e outro o reino dos céus, mas são expressões paralelas que referem-se, são equivalentes e referem-se à eternidade na presença de Deus. Né? De facto, não entram ricos na eternidade. Esta é a realidade. Mas também não entram pobres na eternidade. Nem sequer os remediados entram na eternidade. Né? Portanto, entram pessoas, independentemente dos seus bens. Porque para Deus a pessoa vale por si e não por aquilo que possui. Não pelos seus bens. Veja, na lei portuguesa e nas leis, enfim, dos Estados de Direito, um cidadão é igual perante a lei. Independentemente de ser rico ou pobre, branco ou preto, ter mais educação, menos educação, independentemente da sua posição social, tem os mesmos direitos, os direitos, liberdades e garantias são garantidos de igual forma a todos os cidadãos de uma maneira transversal e igualitária. Então, se na lei dos homens a lei não faz discriminação entre pessoas por causa dos seus bens, porque é que Deus havia de fazer?
Portanto, a pessoa para Deus vale por si e não por aquilo que tem. Nós, quando nascemos, não trazemos carteira, não trazemos uma carteira com cartões de crédito, nem anéis com diamantes, nem fios de ouro. Nós nascemos tal como somos, enfim, tal como saímos do ventre da nossa mãe. Portanto, e depois, quando partimos, é a mesma coisa. Ou seja, quem faz realmente discriminação entre pessoas é a sociedade, são as culturas, são as práticas das pessoas. Mas Deus não vê dessa maneira. Deus olha para as pessoas numa mesma base, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, isto é, Deus não discrimina pessoas. Deus não faz diferença entre as pessoas. E porquê é que nós devemos de fazer? E por isso, os ricos não entram no reino dos céus, porque no reino dos céus não entram riquezas. E os pobres também não entram, porque no reino dos céus não entra pobreza. Aquilo que entra no reino dos céus, aquilo que entra na eternidade, quando nós guardamos a nossa fé até ao fim, é a pessoa em si mesma, independentemente dos bens que possa possuir. Por isso, é importante conhecer a palavra de Deus e basearmos a nossa fé na palavra de Deus. E por isso eu convido todos aqueles que nos ouvem a assistir às nossas celebrações aos domingos às 10h30 na rua Frei António das Chagas, número 47, do bairro Montalvão, em Setúbal, ou então a seguir-nos pelas redes sociais, acompanhar as nossas celebrações também através da internet. E despeço-me até à próxima semana. Fique com Deus, fique bem.